A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Como é bom poder, mais uma manhã de oração, estar reunidos aqui na casa de Deus para poder orar, engrandecer o nome do Senhor, adorá-lo, exaltá-lo, mas também colocar diante dele toda a nossa gratidão em oração, nossas súplicas, confessar os nossos pecados ao nosso Deus, enfim, buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocá-lo enquanto está perto. E perto está o Senhor, daqueles que têm o coração quebrantado, da alma que o busca. Então nós temos a certeza de que o nosso Deus, ele tem ouvido as nossas orações aqui, não por nossos méritos, mas pelos méritos e na mediação do seu Filho. Essa é a nossa confiança. Deus vai responder às orações segundo a sua vontade. O que nós clamamos a Deus é que Ele nos dê perseverança para nós continuarmos intercedendo e que Ele dê ao nosso coração gratidão e também nos dê contentamento quando Ele responder segundo a sua vontade. Porque muitas vezes a vontade de Deus, irmãos, não é a nossa. E às vezes Ele vai responder não da forma com que nós imaginamos. Então nós precisamos que Deus dê ao nosso coração gratidão e contentamento, sabendo que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Mas vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria falar sobre o poder da ressurreição do nosso Senhor, porque, meus irmãos, nesta manhã do dia do Senhor, nós nos reunimos mais uma vez diante da palavra de Deus para poder, diante dela, contemplar uma das mais centrais verdades e mais gloriosas e consoladoras que existe na fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. Essa é uma verdade das mais poderosas da Escritura. Em muitos lugares, este domingo, este dia de hoje, ele é tratado e vai ser tratado como uma data religiosa especial. Muitos falarão do chamado Domingo de Páscoa. Entretanto, irmãos, como igreja reformada, confessional, comprometida com o princípio das Escrituras, nós não entendemos que o Senhor, Ele tenha ordenado a santificação de datas religiosas além daquela que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. Uma única data Ele estabeleceu em sua palavra. E essa data é o dia do Senhor. É o domingo de Cristo Jesus. Irmãos, nós cremos sim que as sombras, as festas, os rituais e as cerimônias lá da antiga aliança, e a Páscoa, ela é uma cerimônia da antiga aliança. Nós cremos que elas encontraram em Cristo o seu pleno cumprimento. Então, a Páscoa, ela apontava para Cristo. O cordeiro apontava para Ele. O sangue nos umbrais da porta apontavam para Ele. O livramento do juízo ali no Egito apontava para Ele. E uma vez que Cristo veio, morreu e ressuscitou, nós não vivemos mais debaixo dessa pedagogia das sombras, mas nós vivemos agora debaixo de uma clareza da realidade consumada no Evangelho. É isso que nós vivemos. Mas isto não significa de maneira alguma, meus irmãos, que nós devamos falar menos da ressurreição. Claro que não, pelo contrário. Significa que nós devemos falar dela com mais ainda convicção.
com mais ainda reverência e com mais constância. É o que nós devemos fazer. A ressurreição de Cristo, ela não é importante apenas para ser lembrada uma vez por ano, como no dia de hoje. Ela é a verdade permanente pela qual a igreja deve viver todos os dias. Cada culto, cada dia do Senhor, cada reunião da igreja, cada proclamação fiel do Evangelho de Cristo, tudo isso só existe porque Cristo morreu pelos nossos pecados, como nós cantamos agora há pouco, foi sepultado, mas também, principalmente, porque ele ressuscitou ao terceiro dia e ele foi exaltado à destra da majestade de Deus nas alturas. Então abra aí a palavra de Deus, a Escritura, na carta aos Efésios, capítulo 1, vamos ler dos versos 15 ao 21, mas eu vou me deter numa reflexão nos versos 18 a 20. Mas é bom nós lermos do 15 ao 21. Carta aos Efésios, capítulo de número 1. Texto que está bem fresco em nossas mentes, porque ele foi pregado já pelo pastor Ronaldo um tempo atrás na exposição desta carta. Vamos ler e vamos orar. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas também no vindouro. Ó Deus bendito, agradecemos ao Senhor pela leitura da Tua Escritura. E rogamos neste momento, ó Pai, que o Deus Espírito, Ele vença com poder toda a minha inabilidade de falar e a de todos nós de ouvir, ó Deus, a Tua voz na Tua palavra. Que o Senhor, com Teu Espírito unido à Tua palavra, possa transformar as nossas vidas para a glória do Deus Filho, Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui uma parte grande da oração de Paulo pelos irmãos da igreja ali em Éfeso. E se você observar bem aqui esse texto, o apóstolo ele roga aqui para que os olhos, não estes olhos físicos, mas como que os olhos do coração da igreja, eles fossem iluminados. E com uma finalidade, a fim de que os crentes eles conheçam a esperança do chamado, é o que está aí no verso 18, a riqueza da herança e especialmente a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. Poder este que foi manifestado de um modo assim sobrenatural e decisivo, quando Deus, com seu poder, Ele ressuscitou o seu Filho, Cristo Jesus, dentre os mortos. Em outras palavras, Paulo ele nos ensina que se quisermos entender o poder de Deus operando em favor da igreja, nós devemos olhar para a ressurreição do Filho. Se nós quisermos compreender a segurança da nossa fé, nós devemos também
olhar para a ressurreição de Cristo. E se nós quisermos ter esperança no presente e confiar no futuro, nós devemos também olhar para a ressurreição de Jesus. Porque é ali, no Cristo ressurreto, que a igreja ela aprende também quem é Deus. Também. Aprende o que Deus fez e o que Deus ainda fará pelo seu povo. O evangelho, irmãos, ele não termina na cruz. O evangelho, ele vai além da cruz. Mas antes de nós avançarmos aqui nessa reflexão, não vai ser uma exposição como fazemos tradicionalmente nos domingos à noite, mas é mais uma reflexão. Mas antes de nós avançarmos aqui, é importante estabelecer aqui uma verdade fundamental. Uma verdade teológica e fundamental. Irmãos, a fé cristã, ela não pode ser entendida sem a cruz. A cruz, ela é o ápice da fé cristã. Todo o Antigo Testamento, ele apontava para um momento da história. E este momento era a cruz. Foi isso que Deus falou àquele primeiro casal ali no Éden. Que o descendente da mulher, a sua semente, esmagaria a semente da serpente, o seu descendente. Ali falava do momento crucial que aconteceria na história. A crucificação do Deus Filho. A crucificação de Cristo. Aonde, pelo seu poder, ele venceu a morte e o pecado. A cruz, ela é a verdade central de toda a Escritura. Mas, porém, apesar da fé cristã não poder ser entendida sem a cruz, porém, ela também não pode ser entendida sem a ressurreição. Não há evangelho verdadeiro sem o Cristo crucificado. Verdade. Mas também não há evangelho completo sem o Cristo ressurreto. A cruz é o lugar da expiação. A cruz foi o lugar do sacrifício, o lugar da substituição penal. Ele tomou o nosso lugar. A cruz foi o lugar do derramamento do sangue do pacto. Foi ali na cruz que, como nós cantamos aqui, o Cordeiro de Deus, ele levou sobre si a culpa do seu povo, dos seus eleitos, a minha e a tua culpa. Foi ali na cruz que Paulo vai dizer que o justo padeceu pelo injusto. Foi na cruz que a sentença, e esse texto de Paulo é maravilhoso, foi ali na cruz que a sentença que era contrária a nós, ela foi executada sobre Cristo, o nosso substituto. Mas a ressurreição, ela é a declaração pública do Pai. Que declaração de que a obra do Filho, ela foi aceita. De que o sacrifício foi eficaz. De que a morte, ela foi vencida. E de que o mediador, o Senhor Jesus, ele cumpriu perfeitamente a missão que lhe foi confiada desde toda a eternidade. Isso é a ressurreição. É Deus de maneira pública dizendo que aceitou aquilo que o Filho fez. A cruz, irmãos, ela não foi um fracasso a ser corrigido pela ressurreição. Bom, porque ele morreu, agora eu vou ter que ressuscitá-lo. Não foi nada disso. E a ressurreição, ela não foi um complemento acidental de algo que estava incompleto. Não, foi morto, mas agora tenho que ressuscitar
para ficar um negócio completo. Não foi isso. Antes, irmãos, cruz e ressurreição, elas pertencem juntas a um único e perfeito ato redentivo do nosso Senhor. Na cruz, ele pagou. Na cruz, ele bradou: está consumado, está pago. Ele pagou na cruz. E na ressurreição, o Pai declara publicamente que o pagamento, ele foi aceito. O pagamento foi recebido por Deus. Aqui, em Efésios 1:19, Paulo ele usa uma concentração aqui, irmãos, extraordinária. E é muito curioso esse versículo por isso. Ele usa muitos termos aqui para falar do poder de Deus. No verso 19. Ele fala de dunamis, poder. Ele fala de energeia, que é a operação eficaz. Ele fala de kratos, que é o domínio ou a força soberana. E ele fala também de istes, que é o vigor, que é a fortaleza. Todas essas palavras estão aí no verso 19. O apóstolo, ele vai acumulando aqui todas essas palavras para dizer praticamente o seguinte: que não existe, irmãos, linguagem, palavras suficientemente fortes para descrever o poder de Deus ao ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Por isso que ele usa todas essas palavras aqui. É a mais pura e grandiosa demonstração do poder de Deus. O Deus Filho, como homem, morreu naquela cruz. Mas o Pai, com poder, o ressuscitou dentre os mortos. Isso é muito importante para nós. Porque muitas vezes nós falamos da ressurreição de modo assim, genérico, abstrato talvez. Como se fosse apenas um artigo da doutrina cristã, a ressurreição de Cristo. É um artigo da doutrina? Não deixa de ser. Mas não pode ser tão genérico. Paulo não apresenta a ressurreição desse jeito, de forma abstrata. Para Paulo, a ressurreição é uma manifestação histórica, concreta, aconteceu mesmo, e é algo decisivo do poder de Deus. Em favor de quem? Em favor daqueles que creem, em favor da sua igreja. O sepulcro vazio, hoje em muitos lugares vai haver uma imagem, uma ilustração de um sepulcro vazio. Não é errado, porque realmente o sepulcro ficou vazio. Esse sepulcro vazio, ele é a proclamação visual de Deus, uma proclamação divina, de que o reino das trevas, a tirania da morte, eles foram vencidos. E o reino de Deus, agora ele irrompe na história a partir da ressurreição do nosso Senhor. Então eu quero considerar aqui com os irmãos 4 verdades acerca do poder da ressurreição do nosso Senhor. A primeira verdade é que a ressurreição de Cristo, o que Paulo ele deseja que nós conheçamos aqui, a primeira verdade é que a ressurreição de Cristo, ela é a suprema grandeza do seu poder. Para com quem? Para com nós que cremos. E logo em seguida ele vai explicar de que poder é esse que ele está falando. Ele vai dizer que esse poder é o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, isso aqui significa que o poder de Deus, entenda, ele não deve ser definido a partir das nossas imaginações.
Se você perguntar para as pessoas hoje em dia, o que é a manifestação do poder de Deus? Você vai ouvir muita coisa. Você vai ouvir coisas absurdas. A manifestação do poder de Deus é quando alguém levanta na igreja, tomado pelo Espírito, e sai marchando, sai rodopiando. O poder de Deus não é manifesto naquilo que nós imaginamos, não é coisa da nossa imaginação. Não é uma expectativa triunfalista das pessoas, não é uma promessa vazia de uma religiosidade que é superficial, não é nada disso que é a manifestação do poder de Deus. O poder de Deus, ele tem que ser definido biblicamente, pela Escritura. A palavra de Deus, ela define o que é o poder de Deus. E esse texto aqui, da Escritura, ele vai mostrar aqui o auge do poder de Deus. O poder redentivo, ele é visto quando Deus ele ressuscita o seu Filho, o Deus encarnado, que foi crucificado e foi sepultado. Essa é a demonstração, clímax do poder de Deus. A morte, irmãos, o apóstolo Paulo escreve que é o último inimigo a ser vencido. A morte, ela é a grande marca da queda. A queda trouxe o pecado, e porque todos pecaram, todos morrem. A morte, ela é a testemunha solene de que o pecado, ele entrou no mundo, e que o salário do pecado é a morte. Desde o Éden, o homem, ele caiu debaixo da sentença divina. E a sentença divina é morte. Desde a transgressão de Adão, toda a raça humana, ela passou a caminhar, sabe em que direção? Na direção de um túmulo. Essa é a caminhada de todos os homens. Eles nascem e já começam a caminhar para a morte. Reis morrem, sábios morrem, ricos morrem, pobres morrem, jovens morrem, velhos morrem, povos inteiros morrem, desaparecem. A história humana, vista apenas a partir de uma perspectiva terrena, ela parece Paul Washer fala isso, ela parece um imenso cortejo rumo ao sepulcro. E se você olhar bem, é exatamente isso. Mas na manhã daquele domingo, Deus ele falou mais alto do que o túmulo. Deus falou mais alto do que o sepulcro. Naquela manhã da ressurreição, o Pai, ele declarou que a morte ela não teria o domínio final sobre o seu santo, Cristo Jesus. Na manhã da ressurreição, aquilo que parecia ser o triunfo das trevas, revelou-se na verdade o palco onde Deus manifestaria a grandeza incomparável do seu poder. A ressurreição, portanto, ela é a resposta divina à arrogância do pecado, à pretensão da morte, à soberba do inferno. A ressurreição, ela é a resposta a tudo isso. É como se Deus dissesse, diante daquele sepulcro lacrado: aqui está o meu filho, nem o pecado, nem Satanás e nem a morte pode retê-lo. E a Bíblia diz isso, que a morte não pôde retê-lo. O Cristo que foi humilhado até a morte na cruz, ele foi levantado pelo poder soberano do Pai. Isso não apenas para a sua própria glória pessoal, mas como cabeça de uma nova humanidade, como o segundo Adão,
como representante do seu povo, a glória da ressurreição também é compartilhada com os seus, porque aqueles que morrem em Cristo, ainda que estejam mortos, viverão. Irmãos, quando a igreja ela olha para a ressurreição, ela aprende que o Deus a quem servimos, ele não é um espectador impotente da história, que vê os seus morrerem e é só isso. Irmãos, ele é o Senhor soberano. Ele vence o inimigo no próprio terreno, onde o inimigo parecia triunfar, porque o pecado parece triunfar na morte. Ele é o Deus que ele chama à existência as coisas que não existem. Ele é o Deus que vivifica os mortos. Ele é o Deus cuja palavra atravessa o silêncio do sepulcro. E ele faz ter vida nova, onde tudo parecia estar encerrado. Isso para com aqueles que creem. Mas há uma segunda lição que nós podemos aprender aqui. A ressurreição de Cristo, ela também confirma a suficiência da sua obra redentora. A ressurreição, ela confirmou de forma pública, de forma gloriosa, que a obra de Cristo, ela foi perfeita. E ela foi suficiente. Há uma declaração de Paulo, lá em Romanos 4, 25, que ela deve permanecer gravada no nosso coração. Ele vai dizer lá a respeito de Cristo, vai dizer que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso tem que estar gravado no nosso coração. Cristo morreu porque eu era um transgressor. E ele ressuscitou para que eu fosse justificado. Isso não significa, irmãos, que a cruz ela foi insuficiente e que a ressurreição adicionou um mérito que faltava ali. Não é isso. Mas significa que a ressurreição ela foi a declaração divina de que a obra do Filho na expiação, na morte, ela foi plenamente aceita. Irmãos, isso é uma verdade que ela me impacta. Por vezes nós temos um pensamento que ele é errado, que nós falamos assim, porque eu tenho que viver de forma que eu seja agradável a Deus. Irmão, sabe quando é que nós seremos agradáveis a Deus? Nunca. Porque todos nós estamos contaminados com um cheiro repugnante. O pecado habita em nós. Nós só somos aceitos diante de Deus, não por nós, mas somos aceitos, é o texto que Tiago leu aqui no início. Nós somos aceitos por Deus na presença dele, é pelos méritos de Cristo. O que Deus sente não é o fedor do nosso pecado. O que Deus sente é o aroma do perfume de Cristo. Deus nos aceita não porque nós somos agradáveis, mas Deus nos aceita porque Cristo foi agradável, porque Cristo é agradável. Então, aqui não cabe presunção, aqui não cabe altivez em nós. Nós somos rejeitáveis pelo pecado que há em nós, e só somos aceitos porque Cristo, ele imputou em nós a sua justiça. É a justiça dele. Deus, ele é o justificador dos ímpios. Ele é o meu e o seu justificador. Ele levantou o filho dele dentre os mortos, como testemunho de que o débito, ele foi quitado. A culpa, ela foi removida. A justiça de Deus, ela foi satisfeita, porque a justiça de Deus clamava: o pecador tem que morrer. A alma que pecar, essa morrerá.
E todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. A justiça de Deus clamava a nossa morte. A justiça dele foi satisfeita. Deus não deixou o nosso pecado impune, mas os nossos pecados foram tratados, foram punidos no seu Filho. A justiça dele foi satisfeita. Ele condenou. Ele trouxe a condenação verdadeira por causa do meu pecado. Ele matou o Filho dele naquela cruz. Meus irmãos, se Cristo ele tivesse permanecido no túmulo, que esperança nós teríamos? Se o seu corpo tivesse continuado debaixo do poder da morte, como é que nós poderíamos crer que o pecado ele foi vencido? Se o Cordeiro de Deus tivesse sido tragado definitivamente pelo juízo de Deus, como é que nós poderemos descansar na sua mediação? Não poderíamos fazer quaisquer coisas dessas. Mas Cristo ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós sabemos que o sacrifício dele foi aceito. Sabemos que a condenação da nossa vida foi removida, porque caiu sobre ele é que foi condenado. Nós sabemos que o Pai se agradou perfeitamente, não da nossa obediência, mas da obediência do seu Filho. A ressurreição, ela é, por assim dizer, o amém do Pai para o está consumado do Filho. É como se o Filho tivesse bradado naquela cruz. Na verdade, ele bradou: está consumado, está pago. E é como se o Pai na ressurreição tivesse bramado também: amém. E ressuscitou seu Filho dos mortos. Jesus declarou que a obra estava completa. E na ressurreição o Pai declara que assim era de fato. Na cruz, Cristo ele entregou-se como oferta pelos pecados. E na ressurreição, Deus mostrou ao mundo que essa oferta foi recebida. Ela foi aceita e ela foi eficaz. Isso traz uma profunda consolação para aqueles de consciência atribulada. Irmãos, quantas vezes você que é crente, falando do ímpio não, você que é crente, quantas vezes você olha para dentro de si mesmo e o que você encontra é pecado, fraqueza, instabilidade, lentidão espiritual e tantos outros motivos para humilhação. Olhe para dentro de você, veja se não é isso que você encontra. Isso aqui é desesperador, é humilhante. Mais ainda, quantas vezes Satanás lhe acusa? Quantas vezes a santa lei de Deus lhe expõe? Leia os 10 mandamentos e olha como você fica exposto ali. A memória condena, o coração vacila. Ora, irmãos, se nós olharmos apenas para dentro, apenas para nós, sabe quando que nós vamos encontrar descanso? Nunca. Mas o Evangelho, ele nos manda olhar para outro lugar. O Evangelho nos manda olhar para fora de nós mesmos, nos manda olhar para Cristo. O Evangelho nos manda olhar para a cruz e a ressurreição do Filho. É para lá que nós devemos olhar. A nossa paz diante de Deus, ela não repousa sobre a intensidade dos nossos sentimentos. Ai, porque hoje eu estou me sentindo tão bem em paz com Deus. Não é nisso que repousa a nossa paz, não é nos nossos sentimentos, e nem é sobre a perfeição da nossa santificação. Nós buscamos a santificação, não há dúvida, mas faça uma análise real da sua santificação e olhe o quanto você ainda está impuro pelo pecado. Não é sobre a nossa constância das nossas práticas religiosas, não é isso. A paz que nós temos não repousa sobre nada disso.
A paz que nós temos, ela repousa, na verdade, é sobre a obra consumada de Cristo, confirmada de um modo glorioso, quando ele foi ressurreto. Irmãos, o ressuscitado, ele é a prova viva de que a salvação do seu povo, ela é segura, e é isso que nos traz paz. Uma terceira coisa podemos ver nesse texto, uma terceira lição aqui. A ressurreição de Cristo, ela conduz à exaltação soberana sobre todas as coisas. Paulo, ele não diz apenas que Cristo foi ressuscitado. Ele prossegue mostrando que o mesmo Cristo foi também exaltado e assentado à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado, autoridade, poder e domínio. É o que ele escreve aí. Isso quer dizer que a ressurreição, ela não é apenas a vitória sobre a morte, mas ela é o caminho para a entronização do nosso mediador. O Cristo ressuscitado, ele também é um Cristo reinante. Ele ressuscitou e agora ele reina. O que saiu do sepulcro é o mesmo que agora foi coroado com glória e com honra. O Cristo ressuscitado que venceu a morte, agora ele recebe todo o poder no céu e na terra. Não foi o que ele disse aos seus discípulos antes de ascender aos céus? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aquele que foi rejeitado pelos homens, agora ele é exaltado pelo Pai como Senhor sobre todas as coisas. Tudo está debaixo dos seus pés. E essa verdade, ela é muito importante para a igreja, porque nós vivemos, irmãos, num mundo agitado, num mundo confuso, num mundo hostil, e muitas vezes é um mundo ameaçador. É aqui que nós vivemos, e às vezes nós olhamos para os rumos do nosso país, para os rumos da cultura, para a corrupção moral que existe, que permeia a sociedade, para a oposição ao evangelho, para a arrogância das nações, para a fraqueza aparente da igreja. E quando nós olhamos para isso, nós somos tentados a pensar que tudo está fora do controle, que a história está desgovernada. Mas quando nós lemos esse primeiro capítulo de Efésios inteiro, por exemplo, nós somos chamados a erguer os nossos olhos. A história, ela não está nas mãos do acaso, irmãos. A história, ela não está entregue ao capricho dos poderosos. Não são eles que governam a história. A história, ela está debaixo do governo de Cristo. O Cristo ressuscitado e exaltado, ele está governando tudo. Meus irmãos, o trono do universo, ele não está vazio. O Senhor está assentado neste trono. E mais do que isso, o trono do universo não está ocupado por um tirano indiferente. Ele não é um ditador, mas ele está ocupado, sabe por quem? A Bíblia diz que sabe quem está assentado no trono? O Cordeiro, que foi morto e reviveu. Aquele que reina é aquele que nos amou, é aquele que se entregou por nós. O Senhor de toda a história, ele traz no seu corpo glorificado, sabe o quê? As marcas da redenção. No seu corpo glorificado, ele traz as marcas. Não foi isso que ele mostrou aos seus apóstolos? Olha aqui, olha as marcas. O rei é também o redentor. O Senhor soberano, ele é também o pastor das suas ovelhas. O Cristo ressuscitado e exaltado,
é aquele que ele mesmo derramou o próprio sangue pela sua igreja. E é por isso que a ressurreição, ela não traz apenas consolo, irmãos, em relação ao passado, mas ela nos dá confiança para o presente. A igreja, ela não está à mercê de circunstâncias. Não. A igreja, ela pertence ao Cristo vivo. E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Não porque a igreja, ela seja forte em si mesma, mas porque o seu cabeça, ele venceu a morte e ele está exaltado acima de todo o poder e governa todas as coisas para a sua glória e para o bem dos seus santos. Uma quarta observação podemos fazer aqui nesse texto, que a ressurreição de Cristo, ela é a fonte da vida presente da igreja, mas é também a garantia da glória futura da igreja do Senhor. Paulo afirma que esse poder aqui, ele é exercido, ele vai dizer no verso 19, para com os que cremos. Notem isso. O poder demonstrado na ressurreição não é apenas algo para ser admirado à distância. Não, é um poder, irmãos, que opera em favor da igreja. A ressurreição de Cristo, ela tem implicações presentes e futuras para todo aquele que está unido pela fé ao Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a ressurreição, ela está ligada à nossa vida presente, não tenha dúvida. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo é aquele que também vivifica pecadores mortos nos delitos e pecados. Nós estávamos mortos e ele nos deu o quê? Vida. O capítulo seguinte, inclusive aqui da carta aos Efésios, o capítulo 2, ele vai deixar isso muito claro. Aqueles que estavam mortos em ofensas, em pecados, eles foram vivificados juntamente com Cristo. É assim que inicia aí o capítulo 2. A salvação, irmãos, é uma obra de ressurreição espiritual. O pecador, ele não melhora a si mesmo, porque um morto não pode fazer nada por si. O pecador, ele também não coopera inicialmente com a graça, como ensina a Igreja Católica, a partir de uma suposta capacidade neutra que ele tenha. Não é nada disso. Porque o pecador, quando é encontrado por Cristo, ele é encontrado morto. E somente o poder soberano de Deus pode comunicar a este pecador morto a vida. E aqui está uma verdade profundamente humilhante. A ressurreição de Cristo, ela lança luz sobre a doutrina da regeneração. Assim, irmãos, como o corpo de Cristo não se ergueu por força própria, também o pecador, ele não nasce de novo por uma decisão autônoma, porque eu quero nascer de novo. A nova vida é dom de Deus. É Deus quem traz mortos para a vida. Foi Deus que ressuscitou o seu filho da morte. Em relação a pecadores como nós, a nova vida é um dom de Deus. O arrependimento para essa nova vida também é um dom de Deus. A fé com a qual se recebe essa graça também é um dom de Deus. A perseverança que vai nos sustentar durante todo este caminho é sustentada em nós também por Deus. Tudo repousa na eficácia do poder divino. E é um poder que foi manifestado em Cristo quando ressuscitou dos mortos. Mas, em segundo lugar, a ressurreição de Cristo, ela também garante a nossa glória futura.
Cristo, irmãos, ele não ressuscitou como um caso isolado. Na verdade, a palavra vai dizer que Cristo, ele ressuscitou como as primícias. A sua vitória, as primícias, aqui ele usa um termo para se referir a um termo usado no Antigo Testamento. As primícias eram os primeiros frutos da colheita. Irmãos, Cristo é só o começo da colheita. Deus ressuscitou o seu Filho, lhe dando um corpo incorruptível, o ascendendo aos céus. E é isso que ele fará com cada um daqueles que crerem no seu nome. Ele vai ressuscitar o nosso corpo abatido naquele sepulcro. Vai nos dar corpos glorificados para estarmos com ele eternamente na glória. Cristo é as primícias. Primeiro ele, depois nós. O túmulo vazio é a promessa de que os túmulos do seu povo não permanecerão fechados para sempre. Se Cristo não voltar, um dia minha mulher vai me enterrar. Espero assim, que eu vá primeiro. E quando Cristo voltar, aquele túmulo, ele ficará vazio. Meus irmãos, nós ainda sepultamos os nossos mortos. Nós ainda fazemos isso. Nós choramos. Nós ainda sentimos a dor da separação. Sentimos tudo isso. Todos nós conhecemos bem a linguagem do luto. Nesses momentos é como se nós atravessássemos vales escuros. É como se nós experimentássemos a fragilidade desse corpo. Frágil, né? Morre. Nós vemos ali a transitoriedade da vida. O que é a vida? É um vapor que aparece e desvanece. Mas por causa da ressurreição do nosso Senhor, nenhuma sepultura do povo de Deus pode ser entendida como ponto final. Porque não é. Irmãos, o cemitério do crente não é a derrota definitiva do crente. O mesmo Jesus que saiu do túmulo, ele vai transformar os nossos corpos humilhados em semelhança ao seu corpo glorioso. É por isso que a igreja ela pode enfrentar a morte sem triunfalismo, mas também sem o desespero que as pessoas têm por aí. Choramos? Sim. Sofremos? Também. Sentimos a dor real da perda? Não tenha dúvida. Contudo, irmãos, nós não nos entristecemos como os demais que não têm esperança. Porque o nosso Redentor, ele foi ressuscitado. Ele vive. E porque ele vive, nós também viveremos. Só concluindo, irmãos. Como é que nós devemos viver à luz dessa ressurreição? Essa verdade aqui, ela tem que descer ao nosso coração, irmãos. Tudo que falamos aqui é maravilhoso. Entra pelo ouvido. Preenche o nosso intelecto. Não tenha dúvida. Mas tem que descer para o nosso coração. Primeiro, nós devemos viver com uma confiança santa. Se Cristo ressuscitou, então a nossa fé não é vã. O apóstolo Paulo diz isso. O evangelho não é uma construção psicológica para aliviar uma consciência frágil. Meu irmão, que se converteu há pouco tempo, era assim que ele pensava antes. Ele falava assim, o evangelho, igreja, religião, isso é coisa de gente fraca da cabeça, que precisa ouvir isso mesmo. Até o dia que ele ouviu não apenas no ouvido, até o dia que Cristo o chamou dos mortos e o ressuscitou para a vida. Aí hoje ele já não pensa isso.
O Evangelho, irmãos, ele é uma notícia verdadeira. É a notícia do que Deus faz na história para salvar pecadores. E isso é o Evangelho. E a igreja, ela pode proclamar com ousadia que o Senhor do Evangelho, Cristo, ele vive. Essa é a notícia do Evangelho. Uma segunda coisa é que devemos viver com humildade. Irmãos, a ressurreição, ela não exalta o homem, ela exalta Cristo. A ressurreição nos lembra que toda a nossa esperança está fora de nós. Tudo vem da graça, tudo vem da obra do mediador, tudo vem do poder de Deus. E não há espaço para orgulho religioso quando nos deparamos com o sepulcro vazio. Terceiro, nós devemos viver com perseverança. Irmãos, o mesmo poder que ressuscitou Cristo é o poder que sustenta a igreja nas lutas que nós temos. Talvez, irmãos, haja entre nós, e eu tenho certeza que há, porque eu também me sinto assim. E aqui eu não falo para expor irmãos, alguns irmãos, não é para expor ninguém, porque eu também me sinto assim. Às vezes nós estamos cansados, irmãos. Cansa. Talvez irmãos abatidos, irmãos assustados até com a própria fraqueza, tristes pelas lutas do dia a dia, as lutas domésticas, físicas, emocionais, espirituais. Tudo isso nos afeta. A mensagem da ressurreição também é para nós, que sofremos tudo isso. O Cristo vive, irmãos. Ele não abandonou a sua igreja. O poder dele não diminuiu. O braço do Senhor não se encolheu. O braço do Senhor, que trouxe o seu filho para a vida, não se encolheu. O trono dele não vacila. Ele continua, irmãos, preservando os seus santos. Todos nós que cremos. Em quarto lugar, nós devemos viver com os olhos postos na glória futura. A ressurreição de Cristo, ela nos ensina a não absolutizar esta presente era. Não é só isso aqui, irmãos. Esses dias eu falava com uma pessoa, a vida não pode ser apenas trabalhar e pagar boleto. Se for isso, é uma vida muito miserável. A vida, ela é vivida para a glória de Deus. E essa é a alegria da vida presente e a esperança de uma vida futura. Irmãos, o crente, ele não mede a fidelidade de Deus apenas pelas circunstâncias imediatas. Não é só pelo que nós vemos aqui que nós medimos a fidelidade de Deus. Sabe por quê? Há doenças, irmãos, que não são curadas rapidamente, que vão nos fazer padecer muito tempo. Há doenças que nem serão curadas, que vão nos levar à morte. Há lutas que não vão desaparecer depressa. Há outras que nós vamos enfrentar até o nosso último dia, essas lutas. A palavra de Deus diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem pela manhã. Ou seja, ele diz que o choro não é eterno, mas ele pode durar toda essa existência aqui e findar somente na nossa morte ou na volta gloriosa do nosso Senhor. A ressurreição, ela nos ensina a olhar além do presente. Sabe por quê? Porque a manhã definitiva, ela já começou em Cristo e será plenamente revelada quando Ele voltar.
o Senhor voltará e consumará todas as coisas. Essa é a nossa esperança. E ele vai voltar porque ele foi ressuscitado, porque ele está vivo. Meus irmãos, o poder da ressurreição do nosso Senhor é mais do que um tema para ser tratado numa data específica. A ressurreição do Senhor é o coração pulsante da esperança da igreja. Na ressurreição nós vemos a supremacia do poder de Deus. Nós vemos a confirmação da obra de Cristo, levada até o fim. Na ressurreição nós vemos a exaltação do nosso Rei e Mediador. É na ressurreição que nós vemos a fonte da vida da igreja e a garantia da glória futura. Portanto, irmãos, neste domingo, o dia do Senhor, nós não precisamos nos render à lógica de um calendário religioso criado pelos homens para dar relevância àquilo que já é central por instituição divina. Não é porque hoje é um dia especial, nós temos que hoje dar mais ênfase. Nós temos que dar ênfase à ressurreição de Cristo em todos os nossos cultos. Porque se existe o domingo, e se é no domingo que a igreja se reúne porque é o dia do Senhor, isso é por um motivo. É porque foi nesse dia que Ele ressuscitou. E todos os domingos nós proclamamos isso. Cristo é o ressurreto. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Mas nós podemos, irmãos, também com toda a liberdade de consciência e com total fidelidade à Escritura, usar esta ocasião para proclamar novamente, com alegria reverente, com uma convicção profunda, que Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, a culpa ela foi removida. Porque Ele ressuscitou, a morte foi vencida. Porque Ele ressuscitou, o trono está agora ocupado. E porque Ele ressuscitou, a igreja está segura. A nossa esperança não é miserável. Porque Ele ressuscitou, o último dia, Ele já lançou a sua luz sobre o presente século. O sol da justiça, ele está despontando no horizonte. Cristo está voltando. Nós podemos então, irmãos, porque Ele ressuscitou, viver, sofrer, servir, lutar, adorar e morrer com esperança. Irmãos, que o Senhor nos conceda o que Paulo pede no verso 18. Que Ele nos conceda olhos iluminados para nós compreendermos essa verdade, não apenas com a mente, mas com o coração. Que nós, como igreja, possamos viver debaixo, não de um brilho artificial de tradições humanas. No começo da semana, as falsas igrejas iniciaram suas procissões. Tradições humanas, brilho artificial. A sexta-feira santa. Santo é o domingo, o dia santificado. Santo é separado, é o dia que Deus separou para congregar o seu povo. Mas que nós possamos viver debaixo da luz gloriosa do Cristo ressurreto. E que domingo após domingo, irmãos, nós possamos, em toda a nossa pregação, em todo o nosso culto, com toda a nossa esperança, dizer com uma convicção renovada que o Senhor morreu pelos nossos pecados, mas que Ele ressuscitou para a nossa justificação, que Ele reina à direita do Pai e Ele voltará para buscar o seu povo. Amém? Que a Ele, irmão, seja a honra, a glória, o louvor. Vamos orar. Ó Deus bendito, agradecemos ao Senhor por esse momento de meditação, de reflexão na Tua palavra, que é a verdade. Ó Deus, como é bom poder contemplar na Tua palavra
a esperança e a glória que está reservada para os seus. Porque o Senhor, naquela cruz, sacrificou o seu Filho, mas o ressuscitou dos mortos. Ó Deus eterno, que essa verdade possa frutificar no solo do nosso coração. Que o teu nome seja exaltado todos os dias, Senhor. Mas em específico, que no dia de hoje, neste dia do Senhor, o teu povo tenha a alegria de se reunir na tua casa para cantar louvores àquele que venceu a morte e reina para todo sempre. Te louvamos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.